Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito dessa loucura que virou a produtividade com a leitura. Meio que quase como uma corrida de ratos, a gente tem que ler tantas páginas por dia, tem que ler tantos livros por mês, por semanas até, e no fim das contas, será que está tendo aproveitamento toda essa leitura? Porque a impressão que eu tenho é que quem está chegando agora, que quer começar a ler, que procura dicas na internet, a pessoa se espanta com uma exigência medonha a respeito de como deve se levar a leitura. E por outro lado, a gente tem pessoas que já têm a leitura como parte da vida, mas está tentando desenfreadamente aplicar um método que, na maioria das vezes, ele é um pouco infrutífero. Como eu já transitei nesses dois lados, eu estou aqui para trazer para vocês a minha experiência, as minhas soluções e algumas dicas ainda no final desse vídeo. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu já tenho a prática da leitura bem estabelecida na minha vida, já tenho uns 8, 9 anos já que eu leio. Eu saí de quem não lia absolutamente nada, inclusive eu era contra livros e aprendi a gostar, aprendi a amar essa prática e a ver o que ela tem de bom. Porém, nessa caminhada, eu fui surpreendido com uma exigência muito monstruosa por parte de quem ensina na internet a respeito de leitura. E quando eu consegui superar esse receio e eu comecei de fato a ler, eu tentei colocar em prática algumas coisas impossíveis para quem está começando. Algumas exigências malucas que no fim das contas eu acredito que até quem tem o hábito de ler não consegue se dar tão bem assim com isso, faz mais por gracinha esse volume monstruoso de livros que as pessoas leem. Bom, mas para falar a respeito desse tema, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que resolver é o seguinte: ler é tão importante assim? Bom, eu diria para vocês que tem duas respostas. A primeira é que se você está querendo ler apenas para atingir, sei lá, 50 livros por ano, 150 páginas por dia, e você não tem tempo para isso, você não está exclusivamente dedicado a isso, eu acho que não. Eu acho que ler, nesse caso, definitivamente não é importante, não faça isso, vai viver a tua vida fazendo outra coisa que seja utilizar qualquer tempo da sua vida para ler dessa forma. Agora, se você vai ler e parar para meditar naquilo que você está lendo, no seu tempo de aprendizado, no seu tempo de absorção de conhecimento, aí eu digo que a leitura ela é indispensável para a tua vida, independente da área de atuação que você pretende estar, seja na área de exatas ou seja na área de humanas. Então, eu acredito que sim, a prática da leitura ela é extremamente benéfica, porém, ela exige um pouco mais do que ler, que na verdade, ler nem é o mais importante de tudo isso. Para desmistificar aqui com vocês um pouco do que acontece na internet, para que vocês tenham um pouco de noção também, para não sair apedrejando ninguém por aí. Quando a gente está criando um conteúdo para a internet, a gente tem um público-alvo, a gente tem um objetivo, então a gente quer chegar em alguém. E às vezes a gente tem uma forma de fazer as coisas, e a gente só quer colocar aquilo na internet e compartilhar esse conhecimento. Porém, a internet ela tem um problema. Ela entrega esse conteúdo para todo mundo. A partir do momento que ela faz isso, um iniciante no mundo da literatura, ele vai dar de cara com uma página como a do Contra os Acadêmicos. Para quem já tem uma vida de estudos estabelecida, para quem já tem um hábito com a leitura e um apreço pela inteligência, pelo acúmulo de cultura, é uma página sensacional. Ela vai organizar os livros que você precisa ler, ela vai exigir de você algumas metas a serem cumpridas ao longo do dia, como, por exemplo, leia 30 páginas por dia. Esse tipo de página, no início, cara, é um tiro no pé e você se assusta. Porque ler 30 páginas por dia para uma pessoa que está começando a ler, ou que às vezes até tem uma rotina de leitura, mas ela tem outras coisas para fazer, como trabalhar, como fazer uma faculdade. Então, assim, 30 páginas por dia para essa pessoa pode pesar. E às vezes, o único tempo que ela tem, ela se dedica única e exclusivamente na leitura dessas 30 páginas.
e o resto de todo o dia ela está ocupada, com a mente ocupada fazendo outra coisa. A questão que fica é, para que você leu essas 30 páginas? O que você tira dessas 30 páginas que você leu no dia? Se você não teve tempo, sei lá, 15 minutos para meditar naquilo ali. Então, a gente pegar muito sem direção, sem instrução, que foi uma coisa que depois de alguns anos lendo, depois de uns 3, 4 anos lendo, eu tive um professor que me deu direcionamento para que eu tivesse uma vida de leitura muito mais benéfica e frutífera e menos louca. E nessa questão da gente tentar ler e não meditar no que a gente está fazendo, vira um serviço em vão. Então, as páginas que você lê, elas não estão servindo de nada. Aí você pode me dizer assim, Zé, mas no seu canal sobre HQ, livros e filmes, você disse que a leitura era importante por conta da comunicação, a linguagem, a gente pensa por linguagem. Então isso não geraria um conhecimento subconsciente e só a partir da leitura eu consigo absorver algo e o meu subconsciente também absorve algumas coisas? Com certeza, com certeza. Só que, entenda, o que está no seu subconsciente, o próprio nome já diz que você meio que não usa aquilo. Se você usar, você vai usar de uma forma inconsciente. Então isso não é interessante, porque a prática da leitura, ela na verdade, ela tem que agregar na sua vida de uma forma consciente, ao mesmo tempo que gera subconsciente. Ela é para você gerar conhecimento e ideia. Ideia não surge do nada. Então, respondendo essa questão, ler é extremamente importante a partir do momento que você pensa nisso. E só para você ver o tanto que ler nem é tão importante assim, os filósofos gregos fundaram a filosofia grega a partir de diálogos. Não existia escrita. E o que eu acho mais louco dessas exigências malucas da internet de ficar disputando essa corrida louca, de ficar disputando livros por semana, quantidade de livros por mês e tal, é que assim, tem uma galera aí que diz que lê uma quantidade de livros que eu acredito que muitos autores da Idade Média, há 3, 4 séculos atrás, nunca leram na vida. Tem gente que leu livros por ano que, se bobear, um Dante Alighieri não leu essa quantidade de livro na vida dele. E a gente tem uma vastidão de autores consagrados que têm ritmos de produção de escrita e leitura extremamente diferentes. Alguns que liam mais do que escreviam, outros que escreviam mais do que liam. A leitura ela é importante para que ela te gere material para que você pense em cima desse material. E não só ler por ler, para acumular páginas. Isso não faz sentido algum. E aí a gente tem o segundo ponto. Tá, Zé, eu entendi que ler é importante a partir do momento que eu penso. Mas e aí? Eu preciso ter pressa? Eu acho que essa pergunta, no seu íntimo, você sabe que você não deve ter pressa. A pressa ela vai impedir que você absorva aquilo que você está estudando. Se você já fez faculdade ou está fazendo, você sabe muito bem que para seguir a grade curricular, para estudar as coisas que você estuda, para você conseguir passar nas provas, todo o seu conhecimento é imediato. Depois que você termina as provas e você se forma, dificilmente você vai se lembrar daquilo que você estudou. Se não for uma questão, um tema da matéria que te marcou muito, ou que você teve que estudar muito para tentar decorar, é muito provável que você não se lembra o que você estudou. Por quê? O sistema acadêmico, como ele é construído, ele exige que você, além de ter pressa, você estude vários temas diferentes ao mesmo tempo. Apesar de fazerem parte da grade de um curso específico, normalmente são matérias que se chocam e às vezes não complementam. O que é diferente de quando você está estudando e lendo algo que você já pré-ordenou, assim como eu deixei indicado no meu guia de leitura, para que você ordene as coisas que você leia, para que você tire ainda mais proveito. Mas isso vai estar nas dicas que eu vou deixar lá no final, eu vou deixar isso um pouco mais organizado para vocês. Então, assim, a velocidade e a compreensão daquilo que você lê, quem determina é você. Assim como eu apontei que vários autores, vários escritores tinham
modos de vida diferentes, tanto para dormir, quanto para produzir, quanto para ler, a sua realidade ela é diferente de todo mundo aqui da internet, inclusive da minha. A sua velocidade ela é com base na sua compreensão, e eu vou te dar um exemplo muito simples. Se você já lê alguma coisa, se você já tem a prática de ler, ou se você já tentou ler, você vai perceber o seguinte: quando você para ler muito devagar, você entende o que está acontecendo com uma clareza monstruosa. Só que ao mesmo tempo, se você ler muito devagar, você também vai se perder. Então, você vai, como que eu posso dizer? Você vai ter muita clareza a respeito daquele parágrafo. Só que quando você passar para o seguinte, ainda mais se estiver passando outra cena ali, você automaticamente desconecta uma coisa da outra. Então, ler tão lentamente também não é benéfico. Fora que você vai levar meia hora para ler 3 páginas e aí você não vai querer ler nada. Então, qual que é o ritmo certo? Você tem que ler de uma forma que você consiga extrair o que o texto está te passando, de uma forma geral, e você aumenta a velocidade de uma forma que você não perca isso. Por quê? Pontos mais específicos da leitura, pontos mais profundos da leitura, você só vai conseguir chegar em pontos mais profundos a partir de uma releitura. Então a recomendação é que sempre que você vai ler uma obra pela primeira vez, como recomenda o Mortimer Adler no seu livro Como Ler Livros, eu preciso refazer um vídeo nesse canal explicando essa temática. A primeira leitura, ela tem que ser um pouco mais rápida e ela tem que ter essa atenção mais superficial. Então, é justo que você leia um pouco mais rápido no começo. Então, para você que está começando, isso é uma baita de uma sacada. Porque você não precisa ficar preocupado em decorar nome de personagem, qualquer coisa do tipo. Você tem que entender a história. Quando eu estiver dando as dicas, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, a sua velocidade de leitura, ela é condicionada à sua compreensão da leitura. E para fazer um adendo nessa questão também, a gente tem um problema que é o seguinte. Isso é uma coisa que eu coloquei como prática para mim. Livros que você conta como lidos, que você coloca eles como meta de leitura de cabo a rabo, são livros de filosofia ou teoria do conhecimento, um ensaio, alguma teoria a respeito de educação, de cores, qualquer outra coisa. Então, tipo assim, Introdução às Artes do Belo é um livro filosófico que você lê numa tacada só. Confissões de Santo Agostinho também é um livro que você pega para ler numa tacada só. O que você não lê numa tacada só? O DSM, de psicologia. Aquele próprio livro ali, Introdução à Psicologia, você não lê. Livros técnicos, um livro de engenharia, um livro, até livro de autoajuda também, Deus me livre. Mas assim, os livros técnicos que tratam de temas específicos de uma forma exaustiva, tem uma coleçãozinha de livros que é tipo História Geral de Política, tudo que você precisa saber sobre política. Esse tipo de livro que muda de tema muito rapidamente, você lê tipo 3 páginas e ele muda de tema. Esse tipo de livro é livro de consulta e estudo. Esse tipo de livro você não coloca como meta ler um livro desse, do começo ao fim. Ah, Zé, mas é um tema que eu gosto. É justo. Só que esse tipo de livro, ele te passa um conhecimento breve em 3, 4 páginas ali, 5, 6, que você tem que meditar naquilo e estudar mais aquilo. E tentar entender mais aquele cenário, porque normalmente esse tipo de conteúdo ele é reduzido ou ele é só de consulta. É um material de consulta. Então você não vai agregar conhecimento lendo esse tipo de material. Esse tipo de material você estuda. Então o correto para se ler de uma forma longa e contar como uma meta de leitura saudável são os livros de filosofia, literatura e poesia. Épicos, poéticos, né? Porque poesia também você vai ler um ali e aí a outra já é outra poesia. Então eu queria deixar esse adendo a respeito dos livros técnicos, que normalmente não são livros para serem lidos nessa forma, e sim estudados. Então é uma situação um pouco diferente. Não que você não possa ler, mas ele não entra muito nessa classificação que normalmente o pessoal que disputa quantos livros leu, normalmente é da literatura. Bom, e partindo para as dicas aqui, eu quero começar falando sobre esse gerenciamento de tempo. Para quem está iniciando, para quem pretende iniciar, o que eu recomendo? Que você encontre o seu
momento de leitura durante o seu dia. Você está começando, então você não vai conseguir ser daquelas pessoas que está indo para o consultório médico e sabe que vai esperar lá, sei lá, às vezes 40, às vezes 15 minutos, e você pega, leva o livro e lê. Inclusive, eu não faço isso. Eu não tenho esse hábito. Se eu tivesse o Kindle, talvez eu levaria. Só que eu não gosto de abrir livro para ler 15 minutos. Eu não gosto. Porque eu, com 2, 3 minutos, eu já estou extremamente imerso na leitura, mas eu particularmente não gosto de não ter as coisas programadas. Eu sou um pouco cartesiano, então eu preciso eu tenho um pensamento um pouco exato, então eu preciso das coisas um pouco organizadas. Então, se eu não tenho certeza se eu vou ter 40 minutos, eu não leio. Eu parto mais ou menos desse pressuposto. Mas para você que está administrando o seu tempo e você, Zé, no meu dia aqui eu tenho 1 hora. Tem 1 hora exata que eu consigo tirar para ler. Como você está começando, o recomendado é que você leia até cansar. Provavelmente você vai ler até cansar, vai dar ali 30 minutos. 30 minutos, 40, 45 estourando. 45 é o limite. 3/4 de leitura é o limite para que você que está começando leia e tire os outros 15 para meditar nisso. Sem nem sequer pegar essa porcaria aqui. Você fecha o livro e você vai passar 15 minutos pensando naquele livro. 1/4 do seu tempo pensando naquele livro. Pensando no que você leu e tal. Mais pra frente eu vou falar no que é que você pensa, mas aqui a gente vamos falar só sobre essa questão do gerenciamento do tempo. Para quem já tem uma leitura mais avançada, para quem já está lendo e quer sair do frenesi e perceber o que está lendo muito e não está absorvendo as coisas que está lendo, a minha recomendação é a mesma. Você vai ler no tempo que você lê e no seu tempo que você tem de leitura, você vai reduzir o seu tempo de leitura para poder pensar mais naquilo. Você que já tem o hábito de ler, talvez você consiga ler em intervalos de 15, meia hora ali por algum período. A minha recomendação é que você, ao longo dessas leituras, ao longo do dia, você pense naquilo que você leu. E essa recomendação ela vale tanto para quem está começando quanto para quem já lê. Se você não pensa naquilo que você está lendo, no decorrer do dia, você esquece. Tem uma coleçãozinha de livros, inclusive eu esqueci de separar, vou colocar aqui na tela. O professor autor desse livro, ele recomenda sempre que quando você está estudando algo, você tem que ficar revisando aquilo o tempo todo. E é uma prática que você tem que colocar isso em hábito para você que está lendo também. Então, ao longo do dia, tentar voltar, tentar contar para você mesmo aquilo que você leu de uma forma mental. Esse tipo de memória fixa aquilo que você leu na sua mente e aí no seu próximo dia, a hora que você for ler de novo, você não precisa consultar nada, tá tudo fresco na sua cabeça, tá tudo ok. Você só dá sequência. Meditar no livro imediatamente após o término do livro é imprescindível. E ao longo do dia também. Não dá para ficar sem os dois. Aí, já tocando nesse assunto, tem a questão do resumo. Tem muita gente na internet que recomenda que se faça o resumo. O resumo é uma faca de 2 gumes. Por quê? O resumo, se você parar para fazer o resumo ele vai te forçar a pensar. Então o resumo ele é sensacional nessa situação. Você tem tempo, você tem disposição e você fala, eu vou fazer o resumo. É perfeito. Porque o resumo, ele não está ali para você ler ele de novo. O resumo, ele está ali simplesmente para que você consiga fixar o que você leu. Pode jogar o resumo fora. Porém, a gente tem um problema. Nem todo mundo tem tempo para fazer o resumo. Ou nem todo mundo tem disposição para escrever o resumo. Porque normalmente a pessoa que já não gosta de ler, ou que já tem dificuldade para ler, que é o caso dos iniciantes, essa pessoa já não gosta de escrever. E hoje, para piorar, ninguém tem hábito de escrever à mão. E nem todo mundo tem à disposição a ferramenta de escrita com um computador ali no momento que termina a leitura. Então, assim, o fato de você ter que resumir para pensar e você optar por não fazer o resumo, você acaba não pensando no livro. Você acaba não pensando no conteúdo que você acabou de ler. Porque você tem que fazer o resumo. E não, na sua cabeça, funciona assim. Eu tenho que fazer o resumo. Se eu não faço o resumo, eu não preciso pensar no livro. É simples assim. E aí você fica sem pensar naquilo que você leu.
No outro dia, a hora que você está lendo, você tem que ler e lembrar daquilo meio de uma forma, às vezes até volta algumas páginas. Principalmente para quem está começando. Fiz muito isso. Tá bom? Chega disso aqui e vamos falar agora do que você tem que buscar enquanto você está meditando na história. Aqui a gente tem dois momentos. Primeiro, é a primeira leitura, você fez a primeira leitura do livro. Você está fazendo a primeira leitura. Eu vou falar mais a respeito da literatura aqui. O que é que você tem que pensar no livro? Sobre o que esse livro fala e que história ele está me contando. Então, a partir do momento que você fecha o livro, você tem que ter a capacidade de, resumidamente, contar para uma pessoa o que é que você leu. Você tem que pensar que você você terminou esse livro e você, daqui 2 horas, você vai contar para alguém o que foi que você leu. E aí você pensa nisso. E aqui eu vou deixar uma dica bônus aqui, que isso aqui é sensacional. A última coisa que você tem que lembrar do livro é o nome das personagens. O dia que você entender que a última coisa que você tem que lembrar é o nome dos personagens, você tira um peso das suas costas. Porque você vai ler um livro britânico e você não lembra do nome do cara. Você vai ler um livro russo e você não lembra do nome do cara. Você não sabe nem falar o nome do cara. O que você tem que entender? O que está acontecendo na história. A fulaninha lá que tem o cabelo cacheado, a fulaninha lá que tem o cabelo loiro, brigou com a fulaninha lá que tem o cabelo preto. Acabou. Fulana lá, magra, tal, filha do fulano lá que é funcionário público, tal, não sei o quê. Acabou. Por que eu tô falando isso? Se você cata, eu terminei de ler O Idiota esses tempos. E foi meditando no Idiota que eu tirei esse raciocínio. Tem uma cena que o personagem principal, que o protagonista entra na casa do funcionário público, de um funcionário público que ele conheceu. Tem uma filha desse funcionário público, tem um nenê nessa história, tem um sobrinho do funcionário público. Tipo assim, tá um caos, tem um monte de gente ali. E todos os nomes na literatura russa, normalmente eles falam o nome e o sobrenome, para acabar de ajudar. Então você tem que decorar que a mulher doida lá chama Nastassia Filipovna. E em alguns outros momentos a mulher tem outro nome. Aí eu te pergunto, existe a necessidade que eu me lembre que Nastassia Filipovna chama Nastassia Filipovna, se eu posso lembrar que ela é a mulher bela, que ela tem as características meio louca que ela tem, meio extravagante, excêntrica. Eu preciso disso? E aí, quando eu tô lendo a descrição da personagem, eu já crio na minha mente também a imagem que eu tenho dela. Isso é importante. Na minha cabeça, essa personagem, ela tem o cabelo cacheado, preto, ela tem o rosto magro assim e tal, um olhar profundo, mas ela é bonita e tal. Acabou. É isso que você precisa saber. E é justamente se atentando às descrições e pensando nas descrições do livro que você consegue construir melhor a história na sua cabeça ao ponto de não ficar se atendo a coisas idiotas. Qual que era o nome da rua? Como é que era o nome do bairro? Como é que chama aquele negócio que eles põem na mesa para tomar chá lá na Rússia? Isso não interessa. Não agora. E essa dica vem uma coisa muito interessante, porque é o seguinte. Quando você está pensando na história, em como contar essa história, automaticamente você consegue concatenar as ideias de uma maneira que você consegue entender qual é a ideia que a história está te passando. Porque todo mundo quer ler procurando coisas por trás. A gente às vezes tem o hábito de ver canais na internet, no YouTube principalmente, pessoal fazendo umas leituras muito loucas assim, a respeito de uns livros, a respeito de uns filmes, coisa que a pessoa tirou dali. E aí você quer ler e você quer achar essas coisas. Se você procurar, você não acha. O símbolo, o que tem de simbólico, o que tem de profundo dentro de uma história, se você procura, você não acha. Primeiro você tem que saber a história. A primeiro momento, se você está iniciando, você não consegue achar isso. Você vai ter dificuldade para achar, mesmo lendo toda a história. Você vai ver que tem algumas coisas, esse filme fala sobre isso, esse filme fala sobre aquilo, isso aqui transmite a ideia tal, esse livro me transmitiu a ideia tal. Então, por exemplo, quando eu li o livro A Letra Encarnada, eu resumo o livro A Letra Encarnada em angústia. É angustiante o que passa o clérigo e a personagem principal. E você se angustia junto com eles e com o que está acontecendo. Cara, é angustiante. Inclusive, eu recomendo para todo psicólogo, todo mundo que estuda psicologia precisa ler aquele livro. Para entender o que é uma pessoa angustiada com o próprio destino.
com as consequências dos próprios atos. É um livro muito importante. Então, assim, foi uma visão que eu tive, é um livro que eu gosto muito, eu tenho muito carinho, porque foi uma das primeiras literaturas que eu li. E eu achei fantástico. Eu peguei o que tinha de profundo ali de primeira? Não. Mas o dia que eu terminei o livro, eu falei, cara, que livro angustiante. Nessa época eu ainda escrevia resumos quando eu terminava de ler o livro. E eu escrevi lá, angústia. Só que numa segunda leitura, na releitura, é quando você consegue tirar coisas mais profundas. Então, nem tudo que é, sei lá, simbólico, metafísico, ideológico e tal, vai surgir na primeira leitura. Você entende que essa dica, ela te coloca na gestão de tempo com um passo à frente. Você acaba que você pode perceber que você consegue ganhar um pouco mais de velocidade. Porém, não tanta velocidade a ponto de você não pensar naquilo que você está lendo. Não está absorvendo aquilo que você está lendo. E para fechar tudo isso aqui, eu vou repetir o que eu já falei lá nos meus guias. A prática da leitura, tanto para quem começa, quanto para quem já tem o hábito, funciona da seguinte maneira. Se você ordená-la, você sofre menos. Você colocar uma ordem, você sofre menos. Talvez você tenha vontade de ler a maioria dos grandes clássicos. Sei lá, você quer ler Victor Hugo inteiro. Você tem a intenção de ler vários livros. Não tenha pressa, você vai ter a vida inteira para fazer isso. Você tem a vida toda para fazer isso, para ler, então, sem pressa. E segundo, cria uma estrutura que seja benéfica para você, para que você consiga gerenciar o seu tempo. E você leia livros complementares. Você leia livros regionalizados, você leia livros de mesmas épocas, para que você consiga perceber, e isso é muito importante, principalmente aplicando essa questão de meditar o que você está lendo. Quando você pega livros, às vezes, da mesma época, do mesmo país, do mesmo contexto histórico, você consegue concatenar as ideias e fazer com que a sua leitura renda um pouco mais. Por quê? A partir do momento que você junta, esse ano mesmo eu li praticamente livro britânico até pegar o Idiota para ler, mês passado. Quando você pega livros da mesma época, do mesmo idioma, da mesma região, eles estão falando de coisas semelhantes e você já sabe como é que funciona. A partir do primeiro, do segundo e do terceiro livro, você sabe como funciona aquela sociedade. E você consegue fazer a sua leitura render. E não só isso, às vezes tirar bons insights dessa mescla de livros. Então, uma leitura ordenada, por mais que a gente tenha a impressão que a leitura é só da galera de humanas, a literatura é só da galera de humanas, não é necessariamente assim. Então, uma leitura ordenada, ela é muito benéfica. Volta lá nos meus guias e pega o que eu disse lá. Lê de ordem cronológica, lê por país, organiza os autores, pega um autor específico, lê às vezes 2, 3 livros dele, muda para outro. Organiza a sua leitura, medita na sua leitura e, pelo amor de Deus, não tenha pressa. Lê no seu ritmo, você coloca o seu ritmo, você faz as coisas do jeito que você quiser. E aí, adendo, se você pretende ler os clássicos, que são livros um pouco mais substanciais, visão deste canal, são livros mais substanciais, leia os clássicos e alterne os clássicos com livros contemporâneos, para dar uma quebrada, sabe? Então você vai pegar um clássico, aí você joga um Stephen King ali no meio. Eu sou um pouco hardcore, então eu monto o esquema na minha cabeça, eu só faço aquilo. Agora, para que você não fique também muito preso a livros densos, intercala, lê 2, 3 mais pesado, 2, 3 mais sérios, com conteúdo mais denso, e aí você pega um outro mais de boa para você ler. Mas muitos dos livros que são mais de boa hoje já tem uma carga, uma exigência que para quem está iniciando já é problemático. Então é bom que você tenha cuidado, faz uma curadoria boa dos livros que você está lendo, que você quer ler, já vai adquirindo previamente alguns livros para você ter noção, paginação, quantos dias você vai levar para ler, no ritmo que você está indo, se compensa, se não compensa, para você criar ânimo. Faz isso, o ano está terminando, provavelmente no início de dezembro eu já vou compartilhar com vocês aqui como é que eu vou estruturar minha leitura do ano que vem, para que vocês consigam entender. Esse ano eu tenho a leve impressão que a gente está no mês 11 e eu acho que eu li uns 13 livros.
Cara, não precisa loucura, não precisa se matar, absorve bem o que você está lendo. E lembra sempre, muita gente não leu a carga maluca que todo mundo acredita que tem que ler na internet. Então, muito autor famoso, muito pensador importante para a história da humanidade não leu tanto livro quanto você acha que a pessoa leu. Às vezes ela precisou de 2, 3, que foram extremamente importantes para criar aquilo que ela criou. Então, não tenha pressa, não se precipite. Bom, e eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Se ficou alguma coisa de fora, provavelmente eu gravo um outro vídeo. Se você acha que eu deixei alguma coisa de fora, que alguma coisa ficou mal explicada, deixa aqui nos comentários. Se você tem algo a acrescentar, deixa aí nos comentários. Para quem gosta desse tipo de vídeo, recomendo que você se inscreva aqui nesse canal. A gente sempre está falando aqui de literatura, filme, série. Como eu disse no início do vídeo, nesse canal a gente cria conteúdo direcionado e o conteúdo eu quero alcançar pessoas que não leem. Se você já é uma pessoa que já lê, tem o hábito de ler e tal, maravilha. Se você gosta do conteúdo, fica aqui. Se você tem dicas para me ajudar, continua, vai contribuindo. Mas a minha intenção é incentivar para aquelas pessoas que tinham as mesmas coisas que eu tive, que tinham a mesma ideia que eu tive a respeito dos livros. Eu quero alcançar essas pessoas e trazer elas para o mundo da literatura, para a prática da leitura, para elas verem como isso pode mudar a vida dessas pessoas. Bom, e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui!